Fala aí, pessoal, tudo bem? Rodrigo Oliveira. Hoje nós vamos falar sobre uma lesão chamada lesão muscular dos isquios tibiais. Uma lesão que apavora os atletas, os clubes de futebol, principalmente os velocistas, pessoas que precisam fazer sprint, acabam tendo com frequência essas lesões. Um quarto dos atletas numa temporada acabam sofrendo essa lesão, fazendo que tenha um fardo muito grande. Para ilustrar nossa aula, eu vou trazer uma situação, um problema, que é o caso do Éder Militão. E eu vou discutir alguns aspectos relacionados à forma com que foi comunicado. O clube comunica o seguinte, ó, o atleta, o central, o Éder Militão, teve uma lesão do bíceps femoral com na perna esquerda com comprometimento do tendão proximal e estipulou-se um prognóstico de 3 a 4 meses desse atleta. Então, muito relevante a gente entender quantos componentes tem nessa lesão aqui, nessas informações, nessa comunicação. Então, raras vezes eu vi um clube fazer um boletim falando que tem uma lesão muscular com comprometimento intratendinoso e já estabelecer um prognóstico. E isso é muito interessante usar essa situação para a gente entender melhor as classificações, o histórico das classificações, como era feito antes, como é que é feito agora. Mas antes de qualquer coisa, eu queria que você aproveitasse aqui esse momento, assim que você terminar de ver a lesão aqui, ó, do Éder Militão, compartilha, curta, manda esse vídeo aqui para seus amigos, porque nós vamos discutir, ó, aspectos relacionados à biomecânica, da classificação da lesão, o que que essa informação intratendinosa tem a ver. Então, esse vídeo aqui vai ser extremamente importante, inclusive para a imprensa esportiva, porque a imprensa esportiva comunica muito errado lesões musculares. Então, prognóstico, isso causa problema para os departamentos de saúde e performance. E vamos tentar discutir também aqui aspectos que possam melhorar por que tantas lesões, por que o perfil de atleta, clubes têm mais ou menos lesões. Então, tentar trazer explicações aqui, se é que elas existem nesse universo da lesão muscular, mas baseado em ciência, baseado no meu ponto de vista, na minha experiência também. É importantíssimo a gente discutir esses aspectos. Então, para ter discussão, manda aqui esse vídeo para as pessoas, compartilhem, chame as pessoas para assistir aqui essa experiência com a gente vai ter uma linha de raciocínio aqui bem interessante. Quando eu falei que essa imprensa comunica mal, obviamente eu não estou generalizando, mas é muito interessante a imprensa começar a se aprofundar para alguns elementos que são fundamentais. É, na minha experiência com o futebol, muitas vezes eu passei por as seguintes situações, assim, ó, a gente está reabilitando um atleta com uma lesão grau 2 e a gente dá um prognóstico, às vezes, de 30, 32 dias ali para esse atleta. E aí em outro clube também tem uma lesão grau 2, o atleta volta com 22 dias, né? E aí meu presidente, meu CEO fala assim, ô Rodrigo, como é que aquele atleta lá no clube X volta 10, 15 dias antes do nosso? Se os dois são lesões grau 2, né? É porque não tem só a importância, o tamanho da lesão, que é grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Mas também tem importância a localização da lesão. E isso é muito interessante você entender, porque a lesão ela pode ser 2A, 2B, 2C. Isso é extremamente fácil de entender. E aí, quando o Real Madrid traz para a gente o seguinte, ó, é uma lesão de grande magnitude, deve ser grau 3 ou grau 4, que tem um envolvimento tendinoso, ela é 3C ou 4C, fazendo com que o prognóstico seja muito diferente de uma lesão 3A, entendeu? De uma lesão que tenha só comprometimento muscular, tá? Então, é muito interessante a gente ter um entendimento desses aspectos. E nós vamos caminhar pelo primeiro seguinte: fatores de risco que podem aumentar a probabilidade da lesão. Não é a certeza da lesão acontecer, é a probabilidade, aumentar a chance. Pode ser que a lesão não aconteça, porque probabilidade não é certeza, tá? Do evento. Mas se a gente analisar aqui alguns aspectos que são muito interessantes, sobretudo os aspectos de fatores de riscos não modificáveis, ou seja, esses aspectos aqui a gente não consegue modificar, tá? Porque esses aspectos aqui eu consigo discutir baseado no caso que eu trouxe do Éder Militão. Os outros eu não consigo, mas a gente pode até citar alguns aqui. Por exemplo,
idade é um fator não modificável. A gente não consegue mudar a idade do Ademir Militão. Ele tem 27 anos. É uma idade que não é uma idade muito alta. Então não é um fator de risco que tem influenciado bastante. Mas as lesões prévias, possivelmente. Então ele tem pelo menos duas cirurgias de joelho, que eu não sei qual é também a origem dos enxertos, da área doadora do enxerto, mas muito provavelmente quando você tem dois, ele deve ter utilizado os flexores, então isso diminui força excêntrica dos isquios tibiais, que é um fator modificável. Então, probabilidade dele ter redução de força excêntrica ou força isométrica existe, tá? Por isso aumenta a chance. Então, você tem lesão prévia, alteração da força, alteração da extensibilidade, também são fatores. Exposição gradual ao sprint, nota que ele está durante a lesão, esse atleta está fazendo um sprint, né? Ele está acelerando, ele está correndo. E aí talvez instabilidade lombopélvica, porque durante esse confronto ele tem rotações de tronco, movimentos com o braço, olha. E aí ele faz essa movimentação. Quando se faz isso, você tem que fazer mais força para acelerar, para correr, para tentar alcançar a bola. Então é comum durante as lesões a gente ver esses momentos de confronto. E será que o atleta está preparado para esses aspectos, tá? Então, assim, a lesão aconteceu no início do primeiro tempo, 28 minutos, 30 minutos, ele foi substituído, então, assim, não tem um elemento fadiga tão eminente a ser considerado. Então, isso é importante a gente entender, tá? Então, as lesões prévias estão aqui. E aí, isso é tão relevante, pessoal, que olha que interessante aqui pra gente. Um sujeito que tem uma lesão prévia de iscos tibiais, ou seja, nos últimos 3 meses, tem 4,8 vezes mais chance de desenvolver uma nova lesão, uma recidiva, né? Quase 5 vezes mais. Uma lesão prévia, que vai de 3 meses a um ano, de 2,7 vezes mais, quase 3 vezes mais. Se você tem uma cirurgia de LCA, é quase 2 vezes maior chance de você ter uma lesão de isquiotibiais, né? Panturrilha, enfim. Então, esse histórico de lesão, ele é muito relevante para as lesões musculares dos iscos tibiais. E aí, anatomicamente, a gente começar a entender esses aspectos da classificação, e aí eu queria que você ficasse aqui com a gente e comentasse esse vídeo com a sua experiência, com o seu ponto de vista, você já vivenciou alguma falha de comunicação, de classificação, tá? Porque, como eu falei, assim, historicamente, era tudo, o diagnóstico é clínico, não tenha dúvida, mas a classificação, ela era clínica até 2000, depois ela começa a precisar da imagem, e a partir da imagem, nós temos uma área de fixação do tendão, uma área que tem o tendão, mas não tem o músculo, ou então a gente chama a área livre do tendão, começa a ter o componente do tecido muscular. E aí nós temos o tendão com as inserções ali, né, musculares, junção miotendínea, tá? Isso é muito importante. Lembra uma pena, para quem não está habituado com a anatomia humana, isso aqui é um músculo penado, né? Porque lembra uma pena. Tem aquela haste central com as penugemzinhas coladas naquela haste central. É exatamente isso. E aí nós vamos ter as classificações da lesão pela magnitude e também pela localização. Porque essa lesão aqui no tendão livre, proximal, porque nós temos o tendão distal, que está próximo do joelho, e proximal, que está próximo do quadril, a gente tem aqui um componente de cicatrização mais complexo, né? Se esse tendão aqui ele vira uma ondinha, ele perde sua capacidade tênsio, isso para recuperar demora mais do que quando é na área vermelha do músculo, que é altamente oxigenado, vascularizado, muitas células proliferativas, é proteína, rapidamente cicatriza, cria ali uma fibrose e vamos embora. O tendão não, o tendão é lento, é uma construção de célula a célula, pouco oxigênio. Então o prognóstico tem de ser muito pior de uma lesão aqui do que uma lesão aqui, por exemplo, tá? Então é importante a gente começar a entender esses aspectos. E aqui para ilustrar melhor, vou ampliar aqui, nós temos essa área branca seria a lesão, um edema pelo menos. Ali nós temos na primeira imagem aqui um edema em torno, né? A gente nota aqui, ó, em torno do tendão, mas o tendão central, que é a parte preta, está íntegro, tá íntegro. Na parte central, o que que aconteceu? Ó? A gente tem uma redução tênsio do tendão. Esse tendão aqui, de alguma forma, ele perdeu sua capacidade tênsio.
ele se lesionou. Então, é um componente intratendinoso. E a terceira possibilidade, a gente tem a lesão só facial, né? Só na fáscia, só na parte lateral ali. E aí isso cicatriza muito rápido. Então, a gente pode ter uma classificação 2A, 2B, 2C. Aqui, nós vamos chegar a entender essa classificação lá na frente. E são prognósticos diferentes. Quando se tem um componente intratendinoso, é muito mais difícil tratar, tá? Então, e aí, ainda tem a possibilidade de ter a desinserção, ou seja, o tendão se desconectar da íntese, ele ter avulsão, ele soltar do osso. Pode levar um fragmento ósseo, inclusive, que chamaria avulsão óssea, enfim. E aí é importante a gente ver a ressonância magnética para descartar ou entender esses aspectos, tá bom? Aqui, para a gente entender a anatomia, nós temos aqui ó, a tuberosidade esquiática, que é aquele ossinho que a gente senta aqui no glúteo, e as inserções dos tendões. Nós temos o tendão comum, que junta o bíceps femoral com o semitendíneo, ou semitendináceo, e nós temos aqui mais anterior o tendão do semimembranáceo, parecendo uma casquinha de sorvete. Se você olhar aqui, são duas bolas e uma casquinha de sorvete, tá? E conforme a gente vai aprofundando essa imagem, a gente vai conseguir ver isso melhor. E aqui, ó, para ilustrar bem a gente, nós temos aqui a conformidade anatômica normal, semimembranáceo 1, o tendão comum, que é o bíceps femoral com o semitendinaço 2. E aqui, ó, a ausência dele, ó. Cadê a bolinha de sorvete, né? Ela avulsionou, ou seja, significa que aqui teve uma lesão do tendão severa com uma desinserção do semimembranáceo, tá? Então essas imagens são interessantes para a gente determinar ali se é uma lesão muitas vezes grau 4C, ou seja, desinserção. Isso tem um prognóstico de 3, 4 meses. E pode até ser que o Éder Militão, por ter tido um prognóstico desse, pode ter tido uma lesão com uma classificação grau 4, né? O Bolt, o Usain Bolt, na sua última prova, no revezamento 4 por 100, ele teve uma lesão dessa. Então é para a gente tentar entender o que acontece. E olha só, aqui numa vista diferente, a gente não está vendo agora no corte axial, está vendo longitudinalmente, essa imagem que vai mostrar para a gente ali ó, o comprometimento do tendão, num edema muito grande, essa parte branca e a extensão do edema, mas o componente intratendinoso está aqui. Ó, a gente começa a perceber que nós temos nesse recorte lateral, vou aumentar aqui para você ficar melhor para todo mundo, a gente tem um componente aqui ó, de redução da tensão do tendão, uma descontinuidade tendinosa. Então isso tem uma gravidade interessante a ser dita para a gente. E aí, olha só, o diagnóstico ele era feito clinicamente, de 2000 até 2012, ressonância magnética começou a trazer grau 1, grau 2, grau 3, mas não era suficiente, então tem um grupo de pesquisadores que a partir de 2012 fala o seguinte para a gente, ó, vamos fazer uma virada conceitual. Vamos trazer uma classificação top. Vamos fazer a classificação de Munique. Então trouxeram esse esquema aqui pra gente, mas ficou confuso. Ficou muito confuso. Infelizmente a ideia era muito boa, mas não pegou. Não teve aderência e adesão das equipes de saúde e performance, porque eram muitos tipos, muitas subclassificações. Tinha desde fadiga, cãibra, lesões por contusão, laceração, avulsão, doenças de desordem neuromusculares. Então ficou uma classificação que para o esporte não deu certo, né? Nós até tentamos implementar, mas ela não vingou. Só que aí foi uma virada conceitual importante que acho que deu oportunidade para a Federação Britânica ela trazer a BAMINC, né? Então tem essa classificação aqui que é focada nos atletas e que ela é extremamente interessante para a gente entender. E é uma classificação que diz o seguinte: é uma classificação que tem grau 0, 1, 2, 3 e 4. Isso significa extensão da lesão. Se eu tenho uma lesão grau 1, significa que é uma lesão muito pequenininha ou só praticamente o edema. Uma lesão grau 2, moderada. Uma lesão grau 3, extensa. Uma lesão grau 4, completa. Tá? O tendão ou o músculo romperam completamente. Então, o que tem de novo a classificação britânica? Tem as subdivisões. Então, você tem uma lesão grau 1A ou 1B.
A, B e C significa A, uma lesão que é, simplesmente muscular, miofacial. A lesão B é músculo-tendínea, é naquela junçãozinha que você tem do músculo com o tendão. E a C é a intratendinosa, que tem um prognóstico pior, tá? Então é muito interessante a gente observar esses aspectos e trazer isso aqui para a gente entender que a classificação ela é dada por uma porcentagem do tamanho da lesão, tanto transversal quanto longitudinal, e também pela localização. Então a gente sai daquela subjetividade da grau 1, 2 e 3, de um prognóstico de, eu acho que vai ser 20 dias, o outro fala, eu acho que vai ser 30, eu acho que vai ser 12, e traz uma explicação melhor para a gente. Então, as comunicações dos departamentos começam a evoluir quando um presidente chega para você e fala assim: como é que foi a lesão do atleta? Olha, foi uma lesão grau 2C. Sendo uma lesão grau 2C, ela é moderada, mas ela comprometeu os tendões, fazendo com que o prognóstico dele seja um pouquinho pior. Principalmente quando comparado ao nosso outro atleta, que também teve uma lesão grau 2, só que foi uma lesão grau 2A. Então, esse atleta tem uma lesão grau 2A, é provável que ele volte ali em 17 dias, um pouco menos, tá? Enquanto o atleta que tem uma lesão grau 2C, ele vai ter um prognóstico mais avançado, vai demorar um pouco mais, porque tem um componente intratendinoso. Bacana. As duas são lesões grau 2, mas a localização faz completamente a diferença. Então, às vezes, a imprensa esportiva, os dirigentes esportivos, têm esses aspectos de comparação entre lesões grau 2, lesões, né? É, é porque não tinha um entendimento ainda, a partir desse vídeo que vai começar a ter, espero eu, o entendimento de como é feito essa classificação. E aí nós vamos evoluir aqui alguns aspectos e entender a relevância disso. Tem um estudo de prognóstico interessante, longitudinal, que avaliou diversos casos, utilizando a classificação britânica, e avaliou também o tempo de retorno de cada uma dessas lesões. Então nós temos aqui o símbolo central preto, aqui, esse diamantezinho negro, sendo a média de retorno dos grupos dos atletas que foram retornados pela classificação. O único problema é que só teve, no estudo inteiro, somente um atleta com lesão 3A, que é uma lesão de grande magnitude e dificilmente afeta só músculo. Normalmente tem comprometimento intratendinoso, tá bom? E aí a gente vai notar que a gente tem uma variação grande no retorno da lesão 3C. Porque quanto maior é o comprometimento do tendão, pior é o prognóstico. Então a gente calcula também nesses aspectos. Eu transformei isso aqui numa tabela para ficar mais fácil ainda. A gente vai entender o seguinte, ó, uma lesão 1A, o atleta volta ali entre 9 e 16 dias, em média 12 dias. Uma lesão 3C, ele pode, em média, 51 dias, podendo levar até 70 dias. E olha que não tem o componente aqui da lesão grau 4. A lesão grau 4, 3 a 4 meses, talvez até um pouco mais. Então é provável que a lesão do Éder Militão esteja na lesão que tenha um prognóstico 3C, pelo menos, ok? E o clube aumentou o seu prognóstico, entendendo que esse atleta ele já passou por um longo período de recuperação e precisa voltar a se recuperar, tá? Então, nós temos que observar alguns aspectos que são relevantes para a gente entender essa lesão e entender a situação e o momento que o atleta vive. Ó, a gente já discutiu aqui alguns aspectos relevantes da lesão, e aí o mais interessante aqui para a gente é tentar entender o seguinte: como é que a gente pode reduzir então a chance de ter esse tipo de lesão no meu clube? Primeiro, perfil de atleta. Ok? Então, se você está montando um elenco e você preferiu pegar atletas mais experientes, porque você precisa de atletas mais experientes, observe se esses atletas mais experientes têm histórico de lesão. Porque a idade somado a histórico de lesão cria um perfil que vai fazer sua equipe de saúde e performance ter que ter mais cuidado.
Não estou dizendo que não é para contratar atletas mais velhos, nem com histórico de lesão, muito pelo contrário. É para você dedicar maior cuidado a esses atletas, tá bom? Então isso é importante. É, esses atletas precisam ter uma atenção quase que individualizada, se não individualizada. E você também não pode montar um elenco só com esse tipo de atleta, tá? A não ser que você tenha um elenco muito grande para poder administrar isso, porque esses atletas eles vão possivelmente frequentar mais o departamento médico que outros atletas, tá? Isso é probabilidade, ok? Então, a equipe de montagem de elenco, mercado, tem que estar atento a essas variáveis. Se tem muitas lesões frequentes, quais são as lesões frequentes, é, e se a gente vai construir um elenco com essa característica, o que nós vamos fazer a partir daí, tá bom? Um aspecto que é não modificável no Brasil ainda, mas poderia ser calendário. Nós temos muitos estímulos. Quando você não tem uma semana cheia para trabalhar com os atletas, você não consegue fazer com que esse atleta se recupere para o próximo jogo, para o próximo estímulo. Se você não tem esse espaço temporal de recuperação, vai potencializar novamente as lesões dos nossos atletas. E nós precisamos construir esse cenário favorável para esses atletas que têm fator de risco maior. Então, o calendário é importantíssimo. Por que o calendário é importante? Para o atleta descansar? Não, para o atleta trabalhar mais força, dedicar mais aos preventivos, para de fato ser atleta, né? E não simplesmente quem joga o jogo. Nós precisamos ter atletas, pelo bem do espetáculo, inclusive. Então, é importante que isso seja construído dessa maneira, dessa forma, para que a gente tenha ali um dia de exposição a microdoses de trabalhos de força, trabalhos preventivos, exposição gradual às cargas de campo, com estímulos de sprint máximo, controle lombopélvico. Então, tudo isso é importante, ok? Pois bem, nesse caso especificamente aqui, o que nós tiramos de lição? De lição que cada lesão é uma oportunidade. Então, infelizmente, agora não dá para voltar mais atrás. O Éder Militão vai ter que trabalhar muito duro para estar na Copa do Mundo, e eu espero que ele consiga. Espero que ele consiga utilizar esse tempo afastado para melhorar outras valências, força, estabilidade, controle lobopélvico, sua velocidade, tá? Tratar possíveis deficiências que ficaram por causa das suas lesões recentes de joelho, que já não são tão recentes assim. Então eu espero realmente que ele saia ainda mais forte, porque é um atleta que tem muito a oferecer, tá bom? Para o nosso país e para os clubes que ele para o Real Madrid, até para os outros clubes que ele venha a passar. Parabenizar a forma com que foi comunicado, e eu acho que isso fica de aprendizado para a gente, para a imprensa esportiva, departamento de saúde e performance, porque isso melhora a comunicação. Saber que foi uma lesão intertendinosa é um aspecto interessante que talvez passou desapercebido pela imprensa brasileira, passou desapercebido por pessoas que não são da área, porque de fato não tinham obrigação de saber sobre isso, mas foi uma informação colocada ali para o entendimento que realmente é uma lesão de prognóstico mais desafiador, ok? Então, uma, uma ótima oportunidade de aprendizado. E para a gente finalizar novamente, curta aqui, compartilha. Eu acho que é importante a gente acelerar as boas comunicações no esporte, na fisioterapia esportiva. Então, espero que você salve aqui, já aproveita, clica no sininho para receber as comunicações das próximas aulas. Com maior frequência, vamos estar aqui, sempre com assuntos importantes sobre a fisioterapia esportiva, sobre a saúde dos atletas. E é importante a gente conseguir evoluir na saúde e performance, melhorar o nosso futebol brasileiro em todos os aspectos, inclusive na área da saúde e performance. Um abraço, pessoal. A gigante. Até a próxima.